Olá galera, tudo bem? Aqui é do canal Pura Anatomia. Antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, tá ok? Bom, a nossa aula de hoje será divisão anatômica do sistema nervoso central e periférico. Mas o que seria o sistema nervoso central? Então, é a junção do encéfalo mais a medula espinhal ou espinal, tá? E o encéfalo, o que seria o encéfalo? O encéfalo é a junção do cérebro mais tronco encefálico mais cerebelo, tá ok? Ou melhor, tudo que está dentro da caixa craniana. Também conhecido como parte superior do sistema nervoso central, o encéfalo é a parte superior, porque depois teremos a parte alongada, que seria a medula espinhal, certo? Legal. E a medula espinhal, como eu disse então, ela é a continuação do tronco encefálico, mais propriamente dito, continuação do bulbo, que é a parte, o terço inferior do tronco encefálico. A medula espinhal também está protegida por uma parte óssea, que seria o canal vertebral, através dos forames vertebrais de todas as vértebras, certo? Então podemos dizer que o sistema nervoso central ele está dentro do esqueleto axial, que é o crânio mais coluna vertebral. Além de tudo, teremos três camadas de membranosas, né, de meninges, tá? Que é a pia mater, aracnoide e dura mater. E entre elas também nós temos dois espaços chamados de subdural e subaracnoide. Tudo isso para proteger esse sistema tão importante que nós temos dentro do nosso organismo. Então, se nós pegarmos o encéfalo e dividimos ele em três partes, então nós temos tronco encefálico mais cerebelo e o cérebro. Então vamos falar um pouquinho do tronco encefálico. O tronco encefálico é dividido em três partes: bulbo, ponte e mesencéfalo, ok? O bulbo em sua porção mais inferior, a ponte na sua porção mediana e o mesencéfalo já numa porção superior. Lembrando que o tronco encefálico ele é a continuação da medula espinhal na sua porção mais superior, dividido entre essas duas estruturas o forame magno, que liga o crânio à primeira vértebra cervical, a atlas, certo? Então vamos lá. Qual a importância do tronco encefálico? Dos 12 nervos cranianos que nós temos, 10 passam pelo tronco encefálico. Grande a importância que essa estrutura tem para o nosso corpo. Logo atrás dele, ou melhor, dorsalmente ao tronco encefálico, nós temos o cerebelo, conhecido em latim como pequeno cérebro, certo? Por que pequeno cérebro? Porque ele tem dois hemisférios cerebelares, muito parecido com o nosso cérebro, que nós temos dois hemisférios cerebrais. O cerebelo, apesar do tamanho pequeno, que geralmente a gente classifica ele como 10% de sua massa encefálica, né? Todo o espaço que ele ocupa dessa região, ele tem mais da metade dos neurônios do sistema nervoso central, onde ele absorve inúmeras informações que chegam até ele através das fibras aferentes, certo? E juntamente com o tronco encefálico, mais precisamente bulbo e ponte, formam aí o quarto ventrículo. Vamos lá, então na parte superior, pessoal, do tronco encefálico, nós temos o mesencéfalo. O mesencéfalo faz a ligação do tronco encefálico já com a parte do cérebro. E o que seria o cérebro, pessoal? O cérebro é a junção do diencéfalo mais telencéfalo, ok? E vamos falar um pouquinho do telencéfalo. O telencéfalo tem uma superfície própria formada por sulcos e giros cerebrais. Voltando na fase embrionária da formação do sistema nervoso, o nosso telencéfalo tem duas substâncias importantes, substância branca e cinzenta. A substância cinzenta ela tem uma formação mais rápida e por isso o nosso cérebro acaba formando circunvoluções, ou seja, giros, para que a massa encefálica possa caber dentro da caixa craniana. Estudos dizem que 2/3 desse espaço do córtex, do espaço cortical, estejam envoltos por esses sulcos, escondidos dentro desses sulcos cerebrais. Então, através desses sulcos e giros cerebrais que o telencéfalo apresenta em sua superfície, podemos destacar algumas estruturas. Então, nós temos algumas estruturas chamadas de polos cerebrais. Uma anterior, chamado de polo frontal,
uma posterior, chamado de polo occipital, e as laterais, uma em cada hemisfério cerebral, chamado de polos temporais. Também podemos dizer ou destacar algumas outras estruturas chamadas de lobos. O que seriam esses lobos? São delimitações do nosso todo esse telencéfalo. Então nós temos o lobo frontal, que é o grande lobo, o maior de todos, tá ok? Lobo occipital é o menor de todos. Nós temos os lobos parietais que ficam entre esses dois lobos e também um lobo escondido entre o lobo temporal e o lobo frontal, que é a ínsula, chamada de ínsula porque é a pequena ilha escondida entre esses lobos primários que nós falamos. Lembrando que esses lobos eles são associados aos nomes do crânio, ou seja, nós temos o lobo frontal associado ao osso frontal, o occipital ao osso occipital e os lobos parietais associados também aos ossos parietais. Outras estruturas que também podemos citar no telencéfalo seriam nossos sulcos. Apesar da grande quantidade que nós temos de giros e sulcos, que será discutido em uma outra oportunidade, uma outra aula, iremos falar de alguns principais agora. Então nós temos o sulco central, que delimita o lobo frontal dos lobos parietais, tá? E o sulco lateral também, que divide o quê? O lobo temporal dos lobos frontal e parietal. E por último, o lobo occipito parietal, que vai delimitar o lobo occipital dos lobos parietais. Além deles, também podemos dizer o que? As cavidades que nós temos dentro do nosso cérebro, cavidades ventriculares, por onde circula o nosso líquor ou líquido cefalorraquidiano. Também é uma estrutura muito importante para a proteção do nosso sistema nervoso central, já que ele percorre todo desde o encéfalo até a medula espinhal, através de canais específicos, ou espaço subaracnoide, que foi dito no início desta aula. Serve para proteção e também amortecimento de impactos, além de nutrir essas estruturas e tirar resíduos, levando esses resíduos para o nosso sangue. Também não podemos esquecer de dizer sobre as faces desse nosso órgão, o órgão mais importante do sistema nervoso, nosso cérebro. Lembrando que é, mais uma vez, a junção do diencéfalo mais o telencéfalo, ok? Quais são as três faces importantes desse órgão? Seria a face medial, face superolateral e a face inferior. Para entendermos um pouco mais das estruturas que formam o nosso encéfalo, podemos utilizar um corte sagital no plano mediano e utilizamos uma face medial desse encéfalo, onde nós teremos então o tronco encefálico, começando pelo bulbo, ponte e o mesencéfalo. Logo, dorsalmente a ele nós teremos o cerebelo, ok? E logo acima nós teremos o que? O diencéfalo, que faz a ligação direta aqui com o mesencéfalo, que é a parte superior do nosso tronco encefálico. Abaixo, na continuação do bulbo, nós temos a medula espinhal, que seria então o sistema nervoso central alongado, na parte inferior. E logo acima nós temos o corpo caloso, acima do diencéfalo, e o telencéfalo, que daí dá então a estrutura e a formação do nosso cérebro. Ainda falando do sistema nervoso central, agora citamos o que? A parte inferior, a parte alongada desse sistema nervoso central, que é a medula espinhal, ou também chamada de medula espinal. A medula espinhal, como nós dissemos, ela está protegida ou alojada no canal vertebral da coluna vertebral. Ela se inicia na parte inferior, logo depois do bulbo, que é o final do tronco encefálico. E aí, então ela inicia-se lá na C1, ou a primeira vértebra cervical, chamada de atlas, e ela finaliza entre a primeira e a segunda vértebra lombar, ao nível dessas duas vértebras da coluna vertebral. Então, em torno de 44 a 46 centímetros de comprimento. Sua estrutura é cilíndrica, porém ela não tem um diâmetro único, ela acaba tendo alterações. Entre essas alterações que nós podemos citar são as intumescências. As intumescências são regiões dilatadas dessa medula espinhal, de onde saem fibras nervosas para os membros superiores e membros inferiores. Então, só para a gente deixar claro, intumescência cervical entre as vértebras C4 e T1 e a intumescência lombar entre as vértebras T1 e T11. Então, quanto mais se distanciam dessa medula espinhal, vão se transformando em plexos nervosos
e logo depois distribuição de nervos entre os membros superiores e membros inferiores. Então, quando falamos de sistema nervoso periférico e falamos especificamente em nervos espinhais ou raquidianos, nós temos os 31 pares, que se conectam à medula espinhal em número pares, um de cada lado da coluna vertebral, ok? Através de espaços deixados entre as vértebras, chamado de forame intervertebral. Sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico é formado por nervos raquidianos e nervos cranianos, gânglios e terminações nervosas. Bom, os nervos. Então, nós podemos dizer que nós temos 12 pares de nervos cranianos, ok? Ou encefálicos, que estão diretamente ligados ao nosso encéfalo, dentro da caixa craniana. Lembrando que 10 deles têm ligação direta com o tronco encefálico. Já os nervos raquidianos ou espinhais, nós temos 31 pares ligados com a medula espinhal. Lembrando que a medula espinhal faz a comunicação entre o nosso cérebro ou sistema nervoso e o nosso corpo. Também que pertence ao sistema nervoso periférico, nós citamos o que? Os gânglios. O que são os gânglios? Os gânglios são dilatações na raiz dorsal do nervo espinhal, com a presença de corpos celulares, corpos dos neurônios, no sistema nervoso periférico, que geralmente estão presentes no sistema nervoso central. Outra estrutura que pertence ao sistema nervoso periférico são as terminações nervosas, que podem ser classificadas como sensitivas e motoras. As sensitivas são nervos que chegam à pele ou à superfície da pele e se abrem para receber informações. Já as motoras são nervos que chegam até um músculo ou uma glândula e têm uma função ativa sobre este órgão. Galera, nossa aula fica por aqui, tá? Espero revê-los na próxima aula. Em breve, fiquem ligados para a próxima videoaula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Pura Anatomia e ativar o sininho. Até breve, galera!